Já tive a oportunidade hoje, durante a sessão extraordinária da manhã, de fazer um pronunciamento destacando a data de 31 de agosto. Hoje, exatamente hoje, está completando um ano do afastamento definitivo, ou seja, da consolidação, que alguns chamam de impeachment contra a presidente Dilma e que nós, desde aquela época, denominávamos, e hoje mais do que nunca fica claro, como um golpe parlamentar que ocorreu no Brasil. Um golpe parlamentar, obviamente, com o apoio de grande parte dos poderes constituídos e, sobretudo, da sociedade e do grande capital. Agora, não resta mais dúvida, eu sempre costumo dizer, porque acredito mesmo nisso, que o melhor critério da verdade é o tempo. O melhor critério da verdade é o tempo. E naquilo que há verdade, naquilo que há justiça, um dia vem à tona. Então, vejam, afastaram uma presidente dizendo que ela promoveu pedaladas, dizendo que ela cometia irresponsabilidade fiscal, dizendo que ela cometeu crime porque fez cumprir um plano previsto em lei, que é o Plano Safra. E nós dizíamos naquele momento que nenhum crime aconteceu, porque você não pode, antes do encerramento do exercício, ou seja, do ano, dizer que a pessoa não cumpriu ou que um presidente não cumpriu a meta para aquele ano. Ora, se eu tenho uma meta na área de educação, que eu preciso incluir 10 mil ou 2% a mais de alunos na rede de ensino, e essa meta vale para 5 anos, eu só posso aferir a meta, se foi ou não cumprida, após os 5 anos concluídos. Até então, o que eu posso fazer? Aferir se as iniciativas que estão sendo tomadas são suficientes para que aquela determinada obrigação seja cumprida. Pois bem, disseram que a presidente Dilma fez pedalada, por isso cometeu crime e tiraram-a do poder. Mas logo na sequência ficou claro, quando veio a público uma gravação do senador Romero Jucá, com um interlocutor correligionário seu, em que ele dizia que estava se esforçando muito para convencer o PSDB, que foi o partido que pagou 40 mil reais para que fosse desencadeado a denúncia e o processo, portanto, contra a presidente Dilma. Esse partido, com várias outras pessoas, diziam que não podia a presidente Dilma promover essa gastança e que ela estava tentando, quando o Congresso aprovou a lei de metas, ela estava tentando tapar o sol com a peneira, ou seja, modificar a cena de crime. E o que é que está acontecendo hoje, eu pergunto aos senhores? O que é que está acontecendo? Ontem, o Congresso Nacional não aprovou a mudança de meta. Hoje, chega a essa casa a nova proposta de LDO, com uma meta que, segundo os critérios dos senhores, não os nossos, mas os critérios dos senhores, é razão para ser caracterizado como crime. E aí, como é que fica? E como é que fica? Não fica simplesmente, porque a partir de agora não haverá mais crime. Aliás, pela primeira vez na história da República, um presidente da República, um presidente foi acusado de crime comum, como foi o senhor Michel Temer, porque, com provas fartas, com provas claras, foi denunciado pelo Ministério Público Federal, mas para que pudesse ser processado perante o Supremo, teria que haver autorização da Câmara dos Deputados. E o que é que a Câmara dos Deputados fez? Não permitiu, não autorizou. E por que o fez? E como o fez? Em que condição, em que situação? 14 bilhões de reais foram torrados. 14 bilhões, senhores senadores. O governo gastou entre política de perdão aos latifundiários, perdão aos maus pagadores, perdão aos sonegadores de tributos e sonegadores principalmente da Previdência Social. Esse é o refis para o setor rural. E não é para o pequeno agricultor, não é para o grande.
aquele que nunca recolheu o que deveria ter recolhido. E, além disso, baixou a alíquota. Baixou a alíquota. Baixou a alíquota de previdência, que era de 2% para 1,2%. Mais de 4 bilhões de liberação de emenda e assim ele se safou. Então, senhores, o que está acontecendo no Brasil é algo inacreditável. Agora, extremamente grave, porque, como Romero Jucá disse, precisaria de um grande acordo, precisaria de um governo provisório, não democrático, para aprovar as reformas. Aprovar as reformas que um governo eleito não aprovaria. A reforma previdenciária, a reforma trabalhista. A previdenciária, eles querem exigir 25 anos de contribuição para o trabalhador do campo. E perdoa o latifundiário, senador Eumano, e perdoa o latifundiário. Perdoa 100% dos juros, em 100% da multa da dívida que tinha. E lá se vai a gastança. E lá se vai a gastança. Mas esse é o governo. Esse é o governo. Esse é o governo que nós temos. Que tira de quem não tem para dar muito para quem tem. Ficam dizendo que estão baixando as taxas de juros. Não é verdade. A taxa Selic está caindo menos do que a inflação. Portanto, os juros reais do Brasil crescem. Querem aprovar um aumento de meta fiscal, não é para investir na educação, não é para investir na saúde. Fosse para isso, teria o nosso voto. Não só o nosso voto, teria o nosso empenho na aprovação da medida. Mas não é para isso, não. Porque nessa mesma medida, ele está propondo baixar o valor do salário mínimo. Os senhores perceberam o que é isso? Aumentar a contribuição previdenciária do servidor, aumentar o tempo de contribuição de todos os trabalhadores da iniciativa privada, diminuir o valor do salário mínimo em R$10, diminuir para economizar 3 bilhões, para dar 14 aos grandes latifundiários. Então, nós não podemos, senhor presidente, nós não podemos. O Brasil hoje ele enfrenta, sem dúvida nenhuma, uma das principais e das piores crises econômica-política que nós já vivemos. O quadro é de recessão plena e desemprego de quase 14 milhões de trabalhadores. Envolvido numa grave denúncia de corrupção, eu já falei, o presidente Temer torrou 14 bilhões do orçamento em liberação de emendas, em perdão de dívidas, para evitar que a Câmara o investigasse ou permitisse que o Supremo Tribunal Federal o investigasse. Depois de promover um rombo nas contas públicas, quer agora o governo vender a preço de banana, eu acho até que a banana está mais cara, todo o patrimônio nacional. Não bastasse também as investidas para acabar com as conquistas sociais, trabalhistas e previdenciária, agora mira nossas riquezas, a Amazônia. Uma das principais causas para o golpe foi o agravamento da crise econômica. Um ano depois, os indicadores apontam que a economia não só patina, ela piora. O desemprego não parou de crescer. O desemprego, segundo todos os analistas, está tendo uma queda momentânea, mas os analistas, os economistas, é que dizem não parou de crescer. Não é uma notícia alvissareira. Apesar de o CAGED, e aqui digo, registrar um saldo positivo de postos de trabalho em fevereiro, a taxa de desocupação segue em alta. No trimestre encerrado, em fevereiro, o indicador chegou a 13,2. Isso significa quase 14 milhões de brasileiros e brasileiras desempregadas. Os números da atividade econômica mostram que a recessão permanece. O IBC Brasil, considerado uma prévia do PIB, iniciou 2007 com queda de 0,26. Em 12 meses, a retração é de mais de 3,5%. Embora o Brasil atravesse uma grave recessão, ainda tem a terceira maior taxa de juros do planeta. A terceira maior taxa de juros do planeta. Com a decisão do Comitê de Política Monetária, o Copom, de reduzir a Selic em 1 ponto percentual, de 10,25 para 9,25, o Brasil caiu da segunda para a terceira posição no ranking mundial de juros reais, com a taxa de 3,71% ao ano. Mas ainda está entre os 3 países com maior juro real do mundo. O ranking, que é elaborado pelo Moneyou e pela Infinity Magnament, e leva em conta a taxa de juros reais, calculados com o abatimento da inflação prevista para os próximos 12 meses em 40 países. A Rússia lidera o ranking com uma taxa de juros de 4,59.
E eu concluo com menos tempo que Vossa Excelência me garantiu, com 4,59. Estou lhe concedendo mais 4 minutos, e posso até conceder um pouco mais, porque o senador Medeiros está pedindo uma parte. E eu concederei. E estou já concluindo a leitura, senador Medeiros. A Rússia lidera o ranking com uma taxa de juros reais de 4,5% aproximadamente, seguido pela Turquia, 3,93%. O Brasil continua à frente, portanto, de outros países emergentes, como a China, que tem um juros real de 1,45%, a África do Sul, 0,86%, a Índia, 1,39%, que fazem parte do grupo dos BRICS. O Brasil, por esses dados, não é pelo nosso discurso, mas por tudo que é estudado, por tudo que é analisado, por tudo que é constatado, o Brasil está na contramão de outras 26 nações que têm taxas de juros mais negativa. O Reino Unido, por exemplo, tem uma taxa negativa superior a 2%. A Alemanha, superior a 1,9%. Os Estados Unidos, a taxa negativa superior a 1%. Com isso, a taxa média de juros reais dos 40 países é negativa em 0,2%, enquanto a nossa é ainda a terceira maior do planeta. Nossa dívida pública, que eles disseram que iam controlar a dívida, ela vem chegando a uma situação explosiva. Chegou a mais de 3,1 trilhões de reais. As vendas no comércio continuam caindo, chegando a uma queda superior a quase 5,5%. Os serviços caíram 5%, a produção da indústria caiu 4,8% em relação a 2016. As vendas de materiais de construção caíram 6,5% em relação a 2016. E por isso, senhor presidente, que não é nem um pouco alvissareira a perspectiva da superação da crise imediata. Muito menos da forma como eles querem fazer. Então, a crise se apresenta, falta dinheiro, cai a arrecadação. Na época da presidente Dilma, não era queda de arrecadação, era gastança. Era uma presidente perdulária. Agora não, agora é queda, frustração de arrecadação. Então, veja, qual seria a receita? Fomentar a economia nacional, a produção, e eles fizeram exatamente o contrário. Acabaram com a política de conteúdo nacional para o setor de petróleo e gás. E deixaram de produzir no Brasil e estão importando. Estão querendo vender agora o Brasil inteiro, até a Casa da Moeda. Aí os senhores dizem, porque é ineficiente as empresas. Eu até concordo que em determinados momentos as direções das empresas são ineficientes. E na iniciativa privada só tem eficiência? Só tem eficiência? Elas falem, entram em processo falimentar e depois é o governo que tem que salvar, dependendo do setor, se for estratégico ou não. Estava a Oi aí tentando aprovar, na calada da noite, uma lei para receber de graça todo o patrimônio público, de graça, a Oi, que é o antigo patrimônio da Telebrás, o antigo patrimônio da Telebrás. Então, ele quer arrecadar dinheiro para cobrir um rombo e manter a alta remuneração do setor financeiro. Nós temos que reagir a isso. Nós temos que reagir. Senador Medeiros, eu concedo a parte a Vossa Excelência. Eu agradeço, senadora Vanessa, mas vou declinar porque 40 segundos não dá. Lembrando sempre que a Vossa Excelência, toda vez que solicita a parte aqui, é gentilmente colocado. E eu disse esse dia que a senhora não tem costume de ceder a parte, a senhora contestou. Muito obrigado. Ele deu 3 minutos e 50 segundos. Mas muito obrigada, então, presidente. Obrigado, agradeço a benevolência. Obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigada, presidente.